As 4 forças estão divididas em divina, santos, budas, mestres iluminados, a força do outro e a força própria. Então, por que eu estou chamando a sua atenção nesse momento, em pleno domingo, às 19 horas, depois de ter sumido quase que 24 horas? Porque eu estou muito inspirada a compartilhar com você o que eu estudei hoje durante o dia todo numa aula do Tao. Não é aula de taoísmo, é aula do Tao. Então, uma das discussões foi sobre as 4 forças. Então, nós temos a força divina, vou repetir, né? A força divina, a força dos santos, budas e mestres iluminados, temos a força do outro e a força própria. E aqui eu fiz uma seta colocando o Tai Chi interno como uma forma dos mestres iluminados nos ajudarem a, através da força própria, conseguir ultrapassar a semente kármica negativa que se manifesta. Porque, às vezes, a semente kármica negativa ela é tão agressiva, é um bombardeio tão grande, psicoemocional, físico, moral, profissional. Então, porque quando ela vem, ela pega todos os setores da sua vida, todas as facetas, né, da sua vida. E fica tudo muito abalado. E a sua força pessoal, ela vai ser, a sua força própria, ela vai ser fundamental no processo de vencer, ultrapassar e transformar a semente kármica negativa agressiva. Eu usei o câncer como um exemplo, porque é um exemplo muito agressivo e que as pessoas hoje elas temem muito. Muitas pessoas já tiveram essa experiência própria. E nesse momento, então, tem que se fazer um trabalho muito profundo em si mesmo e perguntar para si mesmo para que isso está acontecendo, para onde está te levando e a que velocidade. Esses 3 passos de uma atitude interior para se relacionar, para poder entender o que está acontecendo com você, são os passos do samurai. Então, se o samurai está com uma dor de dente, então, naquele momento, naquele Ichigo Ichie dele, a dor de dente é a realidade, única realidade que ele tem naquele momento. Ele não pensa nos momentos que se passaram e que ele nunca tinha tido dor de dente, e nem ele fica cogitando que no futuro ele não vai ter mais dor de dente. A realidade dele naquele momento é dor de dente. Então, ele ouve tudo que a dor de dente está dizendo para ele, até que, ao ouvir tudo, ela desaparece. Então, uma pergunta clássica num momento desse é: para que isso está acontecendo? Para onde está me levando? E a que velocidade? E aí se complementa. O que eu devo fazer ou deixar de fazer para que eu mude esta realidade? Nesse momento, você está usando a força própria da autoinvestigação. A partir do momento que você tem essa autoinvestigação, então você vai também, né, ter a ajuda das outras 3 forças. Então, a força original, que é a força de Deus, a força dos santos, dos budas e dos mestres iluminados. Os mestres iluminados são budas e santos também. Mas parece que, às vezes, quando a gente fala mestre iluminado, é um pouco diferente do quando a gente fala santos e budas. Principalmente quando fala santo, porque parece que é uma coisa que está num pedestal lá em cima. E
mestres iluminados parece que é uma coisa mais próxima, principalmente para quem treina arte marcial chinesa, taoísta. Então, é mais fácil de entender mestres iluminados. Mas mestres iluminados são os Budas, que também são pessoas iluminadas, e os santos idem. É a mesma coisa. E esses mestres, eles sempre eles estão nos amparando e com a sua força que eu diga, dos santos Budas e mestres iluminados, eles nos auxiliam nos problemas, inclusive na força própria. Mas a força própria é aquilo que você tem que fazer. O Tai Chi interno, ele foi passado para nós através de mestre iluminado, porque só uma mente iluminada de um mestre iluminado, para conhecer a natureza humana com tanta profundidade e consciência, para desenvolver, criar uma técnica simples que ressuscite um corpo que já não tem mais vida. Um corpo que não tem mais vida, ele vive um intervalo de tempo em estado de agonia. Então, o que é o estado de agonia? Morto demais para viver, vivo demais para morrer. E enquanto a energia não se esgota de vez, a pessoa ela fica nesse mundo intermediário entre a vida e a morte. Ele está nesse mundo, mas não pode viver. Mas também não está no outro, porque ele ainda tem vida no corpo. E enquanto o corpo tiver vida, o espírito fica preso. E como que surgiu todo o processo da humanidade? Lá no começo. Isso é muito importante, porque isso não está em livro, mas eu vou falar para você. Em algum momento, houve o despertar espiritual na humanidade. Quando alguém, ao perguntar para o pai, tipo, como é minha vida? Como é que é viver? E ele diz, você vai crescer, você vai se casar, você vai fazer esse ofício que é o meu, que a gente vem sustentando há várias gerações, e aí esse ofício você vai ter seu sustento, vai criar seus filhos e netos, e aí esse filho falou, não gostei. Não gostei. Vida tem que ter um pouco mais do que isso. Eu não quero isso para mim. Então, ele saiu do mundo, da vida social, em sociedade, e se recolheu. Foi aí que começou o processo da espiritualização através da meditação humana. Então, ele se recolheu, fechou os olhos e começou a olhar para dentro para se auto-perceber. E aí, ele começou a perceber que tinha oscilações na energia dele. Primeiro, ele percebeu que ele tinha uma energia dentro em movimento. Depois, ele começou a perceber que essa energia tinha ondas que oscilavam de uma determinada forma, num momento, determinada forma no outro. E aí, ele ficou pensando por que essa energia tem essas ondulações. E aí, ele foi investigar. Então, tudo isso que eu estou falando foi esforço próprio, da força própria do homem. E aí ele foi percebendo que alguns alimentos que ele comia provocava essa alteração na onda. E quando ele tirava esses alimentos, a energia interior dele ficava uniforme e linear, sem variações ou oscilações. E aí ele descobriu que existem 5 vegetais que mudam a frequência e deixam a sua mente agitada. Então, um deles é o alho, o outro é a cebola, alho poró, cebolinha e nirá. Então, esses 5 alimentos, eles têm uma energia. Essa energia tem uma frequência que dentro do seu corpo vai gerar oscilações e vai alterar o seu padrão mental. Então, você vai fazer uma meditação e a sua mente está inquieta. Você não consegue meditar, você não consegue serenar a mente. Então, a gente chama isso de paixões, que são desejos não necessários. E esses 5 vegetais, eles são alimentos das paixões.
Então, você não vai meditar se você tiver com vontade de namorar, por exemplo. Mas aí você vai e namora e não passa vontade. Então, percebe o que esses vegetais fazem? É muito desgaste, porque atender às paixões está consumindo a sua energia. E quanto menos energia, menor o intervalo de tempo nesse mundo. Mas tem um outro alimento também que faz isso, que é a carne. Quando fala carne, tem que entender que é o corpo de um animal que foi abatido e que você foi lá e comeu o corpo dele. Então, esse alimento é outro. Quando esse homem, lá no começo, né? No começo da história, percebeu isso, não existia açúcar. Então, o açúcar não entrou dentro dos alimentos das paixões. Mas hoje, o homem fuma, entenda, respirar fumaça. O homem se alimenta de açúcar, o homem se alimenta de álcool, quer dizer, ele não se alimenta, ele bebe álcool. Então, tudo isso gera mais alteração ainda. Então, você quer meditar, quer serenar, e a mente está um turbilhão, você não consegue. Então, lá no início da história, o homem, através da sua força própria, ele percebeu os alimentos que interferiam na sua serenidade. E com isso, ele passou a ter mais consciência e perceber mais. E aí é onde ele foi se elevando e se espiritualizando e vendo que existe uma outra realidade além da realidade horizontal, que é a realidade social humana. E aí vamos avançar na linha do tempo. Chegou o ponto dele entender que existe uma divindade, que é Deus, que existe os santos Budas e os mestres iluminados, e ele entendeu também que existe o outro. Então, às vezes, a pessoa está com problema, mas tem o outro que ajuda. Então, é o pai, é a mãe, é o vizinho, é um parente, é a família, né? É a sociedade. Então, é a força do outro. E quando você tem as 4 forças, você pode mudar a sua semente kármica negativa, seja ela qual for. Porque através do cultivo das 4 forças, você muda a sua semente kármica negativa. Porque você não alimenta mais ela. E se você não alimenta mais ela, ela desaparece, ela não existe. E quando que ela desaparece e ela não existe? Quando você começa a cultivar na sua mente gratidão, amor, né? Por Deus, pelos Budas, santos e mestres iluminados, pelo outro que está com você, te amparando, e pela força própria que você tem, sua própria determinação, porque não importa se você está em estado de agonia, o que vai determinar se você vai concluir ou não através daquele momento é a sua decisão, a sua força própria. Quando você muda, a vida muda. E o Tai Chi interno, o Tai Chi interior, ele é fundamental no processo quando a pessoa já está com o corpo esgotado, ou muito machucado, ou muito consumido por uma semente kármica que está se materializando já no corpo físico dela. Independente dela estar num quadro assim ou não, a partir dos 40 anos existe um declínio natural, que é o relógio biológico que eles falam, né? Mas com o Tai Chi interior, esse relógio biológico, ele para. Que, aliás, os mestres iluminados criaram essa técnica que é para mudar a realidade biológica da natureza humana nesse mundo. E, com isso, fazer com que a natureza humana, através da natureza humana, você pode manifestar a sua divindade.
a sua realidade divina. Muito obrigada. Espero que essa revelação contribua para você focar daqui para frente e escolher, através da sua força própria, o que você vai escrever na sua vida a partir de agora. A força do outro. Então, tem muita força do outro para eu poder estar aqui agora conversando com você e falando sobre esse conhecimento que não é falado abertamente. Mas é lógico que eu tenho autoridade para falar sobre isso, tá? Autoridade no sentido de autorização, ok? E agora é Matanê mesmo, né? Matanê.